Papo Suprem, um programa da União Planetária. E hoje temos uma alegria muito especial. Nós vamos conversar com um parlamentar, um deputado distrital, que eu vejo muito mais como um ser humano, alguém voltado para o belo, para o bom, para a vida adequada para a nossa sociedade. Eu diria um humanista, o nosso deputado distrital, Cláudio Abrantes. Cláudio, que alegria de recebê-lo aqui dentro do nosso programa da União Planetária. Muito obrigado, a alegria é minha, agradeço a oportunidade e deixo aqui também um abraço para todos os que estão assistindo agora. Papo Super. Tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes ficaram muito felizes de ouvir a sua fala, porque você tem tido um papel importante na nossa sociedade. Na minha visão, você tem elevado o nível de espiritualidade, o nível cultural, o nível humanista da nossa sociedade. E eu tenho certeza que muitos, olha ele, vão acompanhar com muita alegria esse programa. Na verdade, a gente tem realmente essa vocação, essa ideia de que, seja onde estiver, como deputado, como advogado, como médico, onde a gente estiver, a nossa vocação é servir, né? É servir, você serve ao ser humano. E, portanto, todas as nossas ferramentas, elas devem estar postas para o bem comum. E nesse sentido a gente tem trabalhado o nosso mandato, né? Também é assim na minha vida antes da política, né? Talvez as pessoas já estejam reconhecendo, a gente tem uma atividade cultural forte, como ator lá em Planaltina, na Via Sacra de Planaltina, que é o que as pessoas mais conhecem. Mas eu também fui professor, sou policial civil de carreira e sou ator, e gostamos muito de fazer isso com esse intuito mesmo, de levar coisas boas para as pessoas, de iluminar a vida das pessoas realmente. Nós temos percebido que o conhecimento é muito importante, mas se o conhecimento não estiver a serviço do bem, ele pode ser um mal. É muito ruim uma pessoa que tenha conhecimento, mas que não tenha ética, porque ele vai usar o seu conhecimento para o mal. Sem dúvida nenhuma. Tudo que nós absorvemos da nossa vida, se ela não tiver um retorno para este bem, ele vai morrer em nós mesmos, e aí não tem interesse nenhum. De que adianta um bem feito para mim? Vai ficar em torno da minha pessoa e depois vai comigo para outros lugares, ou até mesmo no fim da vida. Mas nós temos que ter essa dimensão de que tudo não acontece por acaso, e além do mais, a nossa vida ela deve ser pautada sobre esse aspecto, né, de que ela tem validade se ela tiver também à disposição do próximo. Cláudio, nós sempre achamos que é muito importante a espiritualidade. A espiritualidade que estar nesse plano além da materialidade, né? Que está além da materialidade. E que essa espiritualidade tem que ser trazida para a vida social, para a vida política, para a vida econômica, que todos os setores possam estar pautados dessa espiritualidade e desse humanismo. E vemos você o retrato perfeito disso que nós temos defendido, porque você que tem tido uma atuação espiritual no seu trabalho, da representação da Paixão de Cristo lá em Planaltina, acompanhada com devoção por milhares de pessoas, com lágrimas, com o coração inteiro, é um parlamentar atuando na política. Então eu vejo isso como uma coisa extraordinariamente bela. Uma pessoa ligada à espiritualidade atuando na política. Eu trago isso no meu dia a dia, não tem jeito. Obviamente, nós somos humanos, temos nossas imperfeições, mas a espiritualidade ela deve estar ligada a todos os pontos da nossa vida. Então, mesmo na minha atividade profissional antes da política, né, como policial, embora a polícia esteja ali como uma força repressora do Estado para coibir, para gerar ali a estabilidade, né, da segurança, e às vezes tem que ser firme, enérgico, mas mesmo nessa hora
a gente tem que ter um olhar sobre o ser humano. E esse olhar ele só pode vir com mais profundidade se tiver, lógico, dentro da espiritualidade. Óbvio, dentro das crenças, cada um tem sua crença, o Deus que se acredita. Eu respeito muito isso. Eu tenho trabalhado também na Câmara para que essa questão, a liberdade religiosa também seja respeitada, porque isso tem a ver, obviamente, com espiritualidade. Mas a gente tem pautado dessa maneira, de que as nossas ações, elas têm efeitos práticos, concretos, mas elas têm parâmetros e diretrizes que estão ligadas à espiritualidade, sim. Acho bom, acho muito, muito belo essa visão sua. Eu até lhe perguntaria, como é que é a sua emoção pessoal, já estou indo pessoal, está representando Jesus Cristo? Pois é, na verdade, é algo até interessante de dizer, doutor Ulisses, eu já deixei de fazer o Cristo há 13 anos. E até hoje a gente ainda tem nas ruas essa dimensão do trabalho que nós fizemos por 10 anos fazendo esse papel. Então, às vezes eu corto o cabelo, tiro a barba, mudo um pouco, engordei bastante, né? Mas as pessoas ainda me veem e falam assim, você não era o Cristo lá de Planaltina? Eu só era mesmo. Então isso traz uma satisfação pessoal. O ator, ele é marcado pelos seus personagens. Eu tive vários personagens no teatro, mas o teatro é algo resumido, né, menor, é algo que não é do grande público, infelizmente, né, nós não temos essa cultura de ir ao teatro, ou mesmo às vezes não temos as condições de ir ao teatro, condições financeiras a nossa população não tem. Mas é aí o grande papel, porque era um teatro a céu aberto, foi realmente a Paixão de Cristo. E era um efeito emocionante porque lá a gente atuava voluntariamente. Ninguém cobrava cachê, ninguém tinha salário. E era um grupo enorme. Nós, até hoje, eu continuo participando do grupo, mas aí como um membro do grupo, né? Hoje eu faço papel de povão, né? Como a gente diz, eu faço figuração. Mas é um grupo que até hoje ele mantém essas características. Nós não trabalhamos com atores renomados, nós trabalhamos com a comunidade, então são médicos, professores, policiais, cozinheiro, vigilante. São essas pessoas que se unem para fazer a encenação da Paixão de Cristo. E isso naturalmente traz uma carga emocional para quem está encenando maior, porque as pessoas veem ali em você o líder que está conduzindo um processo gigantesco, vamos dizer assim. A Paixão de Cristo de Planaltina, eu desconheço, não estou puxando a sardinha para o meu lado não, mas eu desconheço um evento teatral que tenha um público tão grande. No ano 2000, por exemplo, que eu ainda fazia o Cristo, foi o ano do jubileu, né, de Jesus Cristo, nós tivemos 200 mil pessoas no Morro da Capelinha. Hoje a média de público é na casa de 130, 140 mil, diminuiu um pouco até porque tivemos que reduzir o espaço por questões de segurança. Mas para mim, eu acho que é o maior espetáculo teatral ao ar livre do Brasil. Maior, inclusive, que a de Pernambuco, porque a de Pernambuco ela é fatiada em 10 dias e nós fazemos uma única apresentação. Mas, enfim, essa situação toda de você ter esse grande público e um público que participa, não são meros espectadores, são pessoas que participam firmemente da encenação. Eu me recordo quando eu fazia o Cristo, né? Então os soldados que batiam no Cristo, eles eram xingados, as pessoas atiravam pedras, tiravam galhos. O que tinha à mão quando passava o Cristo sendo espancado, as pessoas se envolviam tanto naquela emoção que atiravam pedras nos soldados, xingavam, né? E de todo tipo de xingamento. Então, ele mostra que o público não é um público somente paciente, né, de assistir. Realmente ele é um público que participa. E isso fazia muita diferença. Isso trazia uma emoção muito grande. Eu digo sempre que é das maiores emoções da minha vida e todas as vezes renovadas, emoções diferentes. A minha primeira encenação, a emoção foi totalmente diferente da última. E a gente muitas vezes tinha que separar
o papel, a disposição do ator, do fiel. Aquilo que eu acredito, daquilo que eu interpreto. Porque se eu misturar as duas coisas, você não consegue interpretar. Então, a Via Sacra foi um momento muito bonito na minha vida, um período lindo. Eu ainda participo do grupo, como disse, mas esse período que eu ensinei realmente foi uma experiência marcante, extremamente emocionante, pelo que a gente vivia no dia do espetáculo, mas pela construção até a gente chegar ao dia do espetáculo, pela dedicação do grupo, que permanece até hoje, e principalmente pela pureza que a gente mantinha no grupo. A gente tinha um diretor, que ainda é membro do grupo, que é o Preto Rezende, um grande amigo nosso, e o Preto dizia que o nosso grupo era um grupo amador, mas era amador porque ele amava a dor de fazer. Então, por isso, nessa forma lúdica, poética, a gente tem essa imagem do Via Sacra. É a emoção que eu vivo até hoje, recordo até hoje, quando as pessoas me param na rua para perguntar se eu fazia o Cristo. Eu tenho a sensação, não sei, você que pode dizer se é verdade ou não, que isso deve ter mexido até com o seu caráter, com o seu modo de ser. Deve ter tocado nas entranhas da sua alma, poder representar um papel de Cristo durante várias vezes. Ah, claro, sem dúvida, é uma honra muito grande, né? É um personagem da história, da espiritualidade, mas que movimentou, mudou toda a civilização ocidental, né? Então, hoje, é um nome falado em todos os cantos do mundo, né? A nossa história se divide antes e depois de Cristo. Então, representá-lo em um espetáculo de tanto peso é uma honra e realmente molda o caráter, né? Porque quando a gente vai interpretar, fazer algum personagem, você tem que estudar o personagem. Aí não é o estudar do fiel, aquela coisa da catequese, é o estudar de você buscar quais eram as características, como era a vida de Jesus, o que ele fazia no dia a dia, quais eram os seus gestos, quais as suas aptidões, buscar o ser humano. E aí é um mergulho muito interessante, né? Você procurar literatura, filmes, de saber sobre isso da vida do Cristo. Como é que era o dia dele, como é que seria o gestual dele, os hábitos, enfim, toda essa profundidade que foi necessária. E aí quando você mergulha no personagem, obviamente é uma coisa seletiva, mas você absorve algumas de suas características, valores, caráter. E para mim, então, que sou uma pessoa cristã, que sou católica, acredito, né, mais ainda, isso tem uma repercussão mais forte ainda. Influencia, obviamente, positivamente, né, no lado positivo. Estamos aqui conversando com o deputado distrital Cláudio Abrantes, aquele que durante muitos anos representou Cristo, Jesus Cristo, na Paixão de Cristo lá, naquele espetáculo teatral maravilhoso, a céu aberto, em Planaltina. Fique conosco, voltamos já. Era um grupo amador, mas era amador porque ele amava a dor de fazer. Então, por isso, nessa forma lúdica, poética, a gente tem essa imagem. Mas esse período que eu imagem do Via Sacra é a emoção até hoje, recordo que eu vivo até hoje quando as pessoas me param na rua para perguntar se eu fazia o Cristo. Não sei, você que pode dizer que isso deve ter mexido até com o seu caráter, com o seu modo de ser. Deve ter, se é verdade ou não, ter tocado nas entranhas da sua alma, poder representar um papel de Cristo durante várias vezes. Ah, claro, sem dúvida, é uma honra muito grande, né? É um personagem da história, da espiritualidade, mas que movimentou, mudou toda a civilização ocidental, né? Então, hoje, é um nome falado em todos os cantos do mundo, né? A nossa história se divide antes e depois de Cristo. Então, representá-lo em um espetáculo Eu tenho a sensação de tanto peso é uma honra e realmente molda o coração inteiro, porque quando a gente vai interpretar, fazer do caráter, né? Você tem que estudar o personagem, algum personagem. Aí não é o estudar do fiel, aquela coisa da catequese, é o estudar de você buscar quais eram as características, como era a vida de Jesus, o que ele fazia no dia a dia, quais eram os seus gestos, vida social. quais as suas aptidões.
E aí é um mergulho muito interessante, né? Você procurar literatura, filmes, de saber sobre isso da vida do Cristo. Como é que era buscar o ser humano, como é que seria o gestual dele, os hábitos, enfim, toda essa profundidade dele, como é necessária. E aí quando você mergulha num personagem, obviamente é uma coisa seletiva, mas você absorve algumas de suas características, valores. E para mim, então, que sou uma pessoa de caráter cristã, que sou católico, né, mais ainda isso. Tem um revólver, acredito, repercussão mais forte ainda. E influencia, obviamente, positivamente, né, no lado positivo. Estamos aqui conversando com o deputado Cláudio Abrantes, distrital. Durante muitos anos representou Cristo, Jesus Cristo, na Paixão de Cristo lá, naquele espetáculo, aquele teatral maravilhoso, a céu aberto, em Planaltina. Fique conosco, voltamos já. Era um grupo amador, mas era amador porque ele amava fazer. Então, por isso, nessa forma lúdica, poética, a gente tem essa imagem. Mas esse período que eu até hoje, recordo que eu e vivo até hoje quando as pessoas me param na rua para perguntar se eu faço do Via Sacra. É a emoção, a dor de fazer o Cristo. Não sei, você que pode dizer que isso deve ter mexido até com o seu modo de ser, deve ter com o seu caráter, tocado nas entranhas da sua alma, poder representar um papel de se é verdade ou não. Ah, claro, sem dúvida, é uma honra muito grande, né? É um personagem da história, da Cristo durante várias vezes. A espiritualidade, mas que toda a civilização ocidental movimentou, mudou, né? Então hoje é um nome falado em todos os cantos do mundo, né? A nossa história se divide antes e depois de Cristo. Então influencia. Eu tenho a sensação De tanto peso, é uma honra e realmente move apresentá-lo e num espetáculo. Coração inteiro. Quando a gente vai interpretar, fazer porque do caráter, né? Você tem que estudar o personagem, algum personagem. Aí não é o estudar do fiel, aquela coisa da catequese, é o estudar de você buscar como era a vida de Jesus, quais eram as características de Jesus, o que ele fazia no dia a dia, qual era o seu gesto, vida social, quais as suas aptidões. E aí é um mergulho muito interessante, né? De idade que foi necessário procurar literaturas de saber sobre isso da vida do Cristo. Como é que era buscar o ser humano, como é que seria o gestual dele, os hábitos, enfim, toda essa profundidade dele, como é necessária. E aí quando você mergulha no filme, num personagem, obviamente é uma coisa seletiva, mas você absorve algumas de suas características, valores. E para mim, então, que sou uma pessoa de caráter cristã, que sou católico, né, mais ainda isso. Tem um revólver, acredito, repercussão mais forte ainda. E influencia, obviamente, positivamente, né, no lado positivo. Estamos aqui conversando com o deputado Cláudio Abrantes, distrital. Durante muitos anos, o Cristo, Jesus, representou Cristo na Paixão de Cristo lá, naquele espetáculo, aquele teatral maravilhoso, a céu aberto, em Planaltina. Fique conosco, voltamos já. Era um grupo amador, mas era amador porque ele amava fazer. Então, por isso, nessa forma lúdica, poética, a gente tem essa imagem. Mas esse período que eu até hoje, recordo que eu e vivo até hoje quando as pessoas me param na rua para perguntar se eu faço do Via Sacra. É a emoção, a dor de fazer o Cristo. Não sei, você que pode dizer que isso deve ter mexido até com o seu modo de ser, com o seu caráter. Deve ter tocado nas entranhas da sua alma, poder representar um papel de se é verdade ou não. Ah, claro, sem dúvida, é uma honra muito grande, né? É um personagem da história, da Cristo durante várias vezes. A espiritualidade, mas que toda a civilização ocidental movimentou, mudou, né? Então hoje todos os cantos do mundo, né? A nossa história se divide antes e depois de Cristo. Então
influencia Eu tenho a sensação, de tanto peso, é uma honra e realmente move apresentá-lo e num espetáculo. coração inteiro, Quando a gente vai interpretar, fazer algum, porque é do caráter, né? Você tem que estudar o personagem, algum personagem. Aí não é o estudar do fiel, aquela coisa da catequese, é o estudar de você buscar qual eram as características, como era a vida de Jesus, o que ele fazia no dia a dia, quais eram os seus gestos, quais as suas aptidões. E aí vida social. é um mergulho muito interessante, né? Você de idade que foi necessário procurar literaturas de saber sobre isso da vida do Cristo. Como é que era buscar o ser humano, como é que seria o gestual dele, os hábitos, enfim, toda essa profundidade dele, como é necessária. E aí quando você mergulha no filme, num personagem, obviamente é uma coisa seletiva, mas você absorve algumas de suas características, valores. E para mim, então, que sou caráter cristã, que sou católico, né, mais ainda isso. Tem um retórico, acredito, repercussão mais forte ainda. E influencia, obviamente, positivamente, né, no lado positivo. Estamos aqui conversando com o deputado Cláudio Abrantes, distrital. Durante muitos anos, o Cristo, Jesus, representou Cristo na Paixão de Cristo lá, naquele espetáculo, aquele que Eu sou uma pessoa a céu aberto em Planaltina. Fique conosco, voltamos já. era um grupo amador, mas era amador porque ele amava fazer. Então, por isso, nessa forma lúdica, poética, a gente tem essa imagem. Teatral maravilhoso. Até hoje, recordo que eu vivo, mas esse período que eu recordo até hoje, quando as pessoas me pedem do Via Sacra, é a emoção, a dor de falar na rua para perguntar se eu Não sei, você que pode dizer. fazia o Cristo. Isso deve ter mexido até com o seu modo de ser, com o seu caráter. Deve ter tocado nas entranhas da sua alma, poder representar um papel de se é verdade ou não. Ah, claro, sem dúvida, é uma honra muito grande, né? É um personagem da história, Cristo durante várias vezes. da espiritualidade, mas que toda a civilização ocidental movimentou, mudou, né? Então, hoje, os cantos do mundo, né? A nossa história se divide antes e depois de Cristo. Então, influencia Eu tenho a sensação, de tanto peso, é uma honra e realmente move apresentá-lo e num espetáculo. coração inteiro, Quando a gente vai interpretar, fazer porque é do caráter, né? Você tem que estudar o personagem, algum personagem. Aí não é o estudar do fiel, aquela coisa da catequese, é o estudar de você buscar quais eram as características, como era a vida de Jesus, o que ele fazia no dia a dia, quais eram os seus gestos, quais as suas aptidões. E aí vida social. é um mergulho muito interessante, né? Você procurar literatura de idade que foi necessário de saber sobre isso da vida buscar o ser humano, como é que seria o gestual dele, do Cristo, como é que eram os hábitos, enfim, toda essa profundidade dele, como é necessária. E aí quando você mergulha no filme, obviamente é uma coisa seletiva, mas você absorve algumas no personagem, óbvio, as características, valores. E para mim, então, que sou caráter cristã, que sou católico, né, acredito, mais ainda isso tem uma repercussão mais forte ainda. E influencia, obviamente, no lado positivo. Positivamente, né? Estamos aqui conversando com o deputado Cláudio Abrantes, distrital. Durante muitos anos, o Cristo, Jesus, representou Cristo naquele espetáculo, aquele que Paixão de Cristo lá, a céu aberto em Planaltina. Eu sou uma pessoa Fique conosco, voltamos já. era um grupo amador, mas era amador fazer. Então, por isso, nessa forma lúdica, poética, a gente tem essa imagem. Teatral maravilhoso. Que eu vivo, mas esse período que eu até hoje, recordo até hoje, quando as pessoas me pedem do Via Sacra, é a emoção, param na rua para perguntar se eu a dor de Não sei, você que pode dizer. fazer o Cristo. Isso deve ter mexido até com
com o seu modo de ser, com o seu caráter. Deve ter tocado nas entranhas da sua alma, poder representar um papel de se é verdade ou não. Ah, claro, sem dúvida, é uma honra muito grande, né? É um personagem da história, Cristo durante várias vezes. da espiritualidade, mas que toda a civilização ocidental se movimentou, mudou, né? Então hoje, porque ele amava, né? A nossa história se divide antes e depois de Cristo. Então influencia Eu tenho a sensação de tanto peso, é uma honra e realmente move os cantos do mundo, apresentá-lo e num espetáculo. Quando a gente vai interpretar, fazer porque o coração inteiro do caráter, né? Algum personagem, você tem que estudar o personagem. Aí não é o estudar do fiel, é o estudar de você buscar qual era aquela coisa da catequese, quais eram as características de Jesus, o que ele fazia no dia a dia, como era a vida de dia, quais eram os seus gestos, quais as suas aptidões. E aí vida social. É um mergulho muito interessante, né? Você procurar literatura de idade que foi nesse de saber sobre isso da vida do buscar o ser humano, como é que seria o gestual dele, do Cristo, como é que eram os hábitos, enfim, toda essa profundidade dele, como é necessária. E aí quando você mergulha no filme, obviamente é uma coisa seletiva, mas você absorve algumas no personagem, óbvio, as características, valores. E para mim, então, que sou caráter cristã, que sou católico, né, acredito, mais ainda, isso tem uma repercussão mais forte ainda. E influencia, obviamente, lado positivo. Positivamente. Né? Estamos aqui conversando com o deputado Cláudio Abrantes, distrital. Durante muitos anos, o Cristo, Jesus, representou. É um nome falado em todos. Naquele espetáculo, aquele que chão de Cristo lá, a céu aberto, em Planaltina. Eu sou uma pessoa. Fique conosco, voltando a Cristo na paixão. Vamos já. Era um grupo amador, mas era amador fazer. Então, por isso, nessa forma lúdica, poética, a gente tem essa imagem. Teatral maravilhoso. Que eu vivo, mas esse período que eu até hoje recordo a imagem do Via Sacra. É a emoção. Pararam na rua para perguntar se eu a dor de Não sei, você que pode dizer. fazer o Cristo. Isso deve ter mexido até com o seu modo de ser, com o seu caráter. Até hoje, quando as pessoas me deve ter tocado nas entranhas da sua alma, poder representar um papel de se é verdade.